Oi, gente, eu sou a Érica, sou artesã. E hoje nós vamos fazer o contorno deste cacto fofo aqui, todo no direito e no avesso perfeito. Eu vou usar aqui no marrom mais escuro o 359. Vou tirar um fio da minha meada. Vou juntar as duas pontas. Vou passar então as duas pontas juntas no passador aqui da agulha, vou puxar e vou ficar com a argolinha aqui no final. Vamos passar a agulha aqui de baixo para cima, tanto faz, tá? Pode ser de cima para baixo também. Vou passar no meio da argolinha e vou dar início ao bordado. Lembrando que nós vamos bordar esse contorno no direito e no avesso perfeito. Então, toda a nossa parte de baixo, ela vai ficar assim, ó, para este lado. E todos os pontos contrários a esses, a gente vai passar com a agulha por baixo. Chegando aqui, ó, último pontinho dessa carreira inicial. Aí, a gente vai subir para continuar o nosso contorno. E este primeiro ponto já vai ficar do lado ao contrário. Agora aqui eu vou pular um e vou subir outro e vou fazer o de cima. Vou fazer os dois pontinhos que vêm para cá do contorno. E vou subir os dois aqui de cima também. Só que eu não vou fazer a carreira de cima, eu vou voltar daqui, porque senão todos os pontos da carreira de cima vão ficar do lado contrário. Aqui está certo, eu vou voltar com a linha por cima. Aqui, ó, ele está ao contrário, então, vou passar com a agulha por baixo, ficando assim com o meu direito e o meu avesso perfeito. Agora, ó, eu vou dar continuidade com essa carreira até lá no fim, só que agora os pontinhos vão ficar todos do lado certo, que é o lado de baixo. Então, eu não preciso voltar com a linha e a agulha passando por baixo deles. Por isso que eu não quis fazer lá a parte de cima. Eu vim aqui para fazer essa parte, porque são muitos pontos para a gente estar voltando pela parte de baixo, né? Então, eu vim aqui, aí na hora que eu subir lá para cima, os meus pontos vão ficar do lado correto. Então, vamos bordar até o fim. Lembrando que eu vou deixar este gráfico deste cacto aqui na barra comunidade. E se vocês não conseguirem tirar o print dele aqui, vocês podem também estar me pedindo pelas minhas redes sociais, elas estão todas aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Então, é legal aí, se você quiser aprender, me acompanhar, enquanto eu estou bordando, você vai bordando junto comigo, ó. Chegando aqui, eu vou descer e fazer os pontinhos aqui de baixo. Porque se você me acompanhar bordando junto comigo, o que que acontece? Você pode ir fazendo e dando pause, né? E isso vai te ajudar a desenvolver o seu direito e o avesso perfeito. Aqui, então, eu só voltei fechando, né? Aqui também não precisa estar passando com a linha e a agulha por baixo dos pontos, porque eles estão todos do lado correto. E agora eu vou subir aqui, ó. Esses pontos vão ficar para o lado contrário, só que são só dois pontos, né? Então, é muito mais fácil a gente voltar depois passando a linha por baixo deles do que de um monte de pontos.
né? Como se lá do outro lado eu tivesse subido para fazer esta carreirinha que eu estou fazendo agora, eu teria que voltar fechando tudo por baixo. Mas aqui, ó, vai ficar tudo do lado correto. Então, como são muitos pontos, é melhor que faça pelo lado certo. Eu indico a você que está começando a bordar, agora que está aprendendo, a fazer gráficos pequenos e de preferência que você utilize um pedaço de etamine. Se você não tem linha de meada, não precisa ser exatamente as cores que eu estou usando aqui. Pode ser feito com linha de costura também, se você não quer fazer um investimento ainda, tá? Em linhas de meada. Ó, eu vou estar voltando, fechando todos os pontos. Pode ser com agulha de costura, tá? Isso depende muito da sua condição, se você quer estar investindo, se você não quer ter um investimento tão grande, você quer aprender, pode fazer com o que você tiver aí na sua casa, com a cor que você tiver. E então eu indico que você faça em pedacinhos mesmo de etamine. A etamine não é um tecido caro e ela tem a trama grande. Antes de você estar fazendo em toalhinhas, tá? Porque se você errar aqui, se você desmanchar e pegar algum fiozinho e cortar, não vai ter problema. Agora, na toalhinha, você pode perder a toalhinha, né? Então, se você quer começar, eu indico que você comece na etamine, tá bom? Aí agora, ó, a gente vai descer e vai passar com a agulha por baixo, porque esses estão do lado contrário. E depois a gente vai vir aqui para a carreirinha aqui de baixo, que estão todos do lado certo, é só voltar fechando por cima mesmo. Aqui então a minha linha está ficando curta, eu vou dar acabamento. Hoje eu vou dar aquele acabamento pelo meinho dos pontos, mas você pode estar dando o acabamento que você preferir. Eu gosto de dar este acabamento quando tem poucos pontos, tá? Então agora eu vou lá para a parte de trás do trabalho, vou laçar a linha aqui, vou dar o meu nozinho da discórdia e vou esconder debaixo da trama. Vou voltar de volta na mesma trama e vou cortar. Agora a gente vai dar continuidade da mesma maneira, ó, que a gente começou, só que agora eu vou vir de cima para baixo, porque para dar continuidade aos meus pontos aqui, ó, né? Como eles estão no sentido contrário, eu tive que passar agora de cima para baixo a agulha, para continuar tudo igualzinho. Aqui eu vou estar passando a linha por baixo, para fechar esses dois pontos. E vamos chegar aqui, ó, onde ficou faltando um pontinho. E agora, a gente vai fazer o pontinho que ficou faltando. Ele vai ficar do lado contrário, a gente vai passar, então, por baixo, nesses dois pontos. E a próxima carreira é só voltar tudo por cima, porque eles são, é a nossa primeira carreirinha, né? Nossa carreira de base deste bordado. Chegando então aqui ao final, né?
eu vou dar então o mesmo acabamento que eu dei lá em cima. Vou passar com a agulha no meio do pontinho, não vai aparecer, tá? Pode testar aí, fazer o teste, mas se você quiser estar passando também a agulha de lado em todos os pontos ou estar dando o acabamento pela parte de trás, não tem problema, tá? Esta é apenas uma das maneiras de se dar o acabamento. Aí você vê aquela que você gosta mais, mas é a mesma coisa. O importante do acabamento é que ele fique bem preso e que depois essa linha não solte para que o trabalho não desmanche conforme ele for sendo lavado. Por isso, sempre no fim aqui dos trabalhos, eu dou, né, esse que eu falo nozinho da discórdia, porque todo mundo fala, ah, o ponto cruz com avesso perfeito não tem nó, né? Mas isso é uma particularidade minha. Eu dou esse nozinho e escondo a linha por debaixo da trama. Mas isso não quer dizer que você tenha que fazer isso também, tá bom? É apenas uma dica, é um modo que eu faço, que eu gosto de fazer e que tem dado certo até hoje. Agora a gente vai fazer a parte do olhinho. Eu vou fazer com a linha 403, preta. Lembrando que a gente vai fazer os pontos na mesma direção que a gente fez o do marrom. Não é porque a gente muda a cor que a gente muda a direção dos pontos, tá? Então, aqui também, ó, todos os pontos que ficarem ao lado contrário da nossa carreira, da nossa primeira carreira, a gente vai estar passando a linha por baixo. Independente, tá? Se você começar esse bordado da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Vamos dar acabamento novamente da mesma maneira. Vamos fazer o outro olho agora, do mesmo jeitinho, tá? Ó, começamos com os nossos pontos do lado correto e os pontos que ficarem diferentes dele, a gente volta fechando com a agulha e a linha por baixo. Finalizamos, damos o acabamento e já vamos começar o nosso contorno da parte verde.
Eu vou estar utilizando 189. Aqui no vídeo ele ficou aparecendo meio azulado, mas ele é um verde puxado até acho que para um verde piscina escuro. Ah, eu não sei se é assim que fala. Este gráfico não tinha a tabelinha de cores, tá? Que tem alguns gráficos que tem, então eu acabei escolhendo as cores que uma ia acabar dando contraste sobre a outra, porque principalmente gráficos assim, que não tem o contorno em ponta atrás para depois deixar separado um tom do outro, a gente usa um tom mais escuro para o contorno e a parte de dentro um pouco mais clara, né, para dar esse contraste para a gente poder conseguir enxergar esse bordado direitinho. Então eu acabei escolhendo os tons, então, mas você pode escolher um verde escuro, né, para o contorno e um verde mais claro para a parte de dentro. O importante é que um se sobressaia sobre o outro, tá? Então, eu mostro os tons que eu estou usando aqui, se você tiver interesse de fazer igual, se você gostar da cor, ou você pode estar mudando também. Nem sempre a gente segue as cores que estão lá no gráficos, tá? Mas isso a gente adquire com o tempo, de conhecer as cores, de saber os tons. Se você for bordar com linha de costura, você vai conhecer os tons da linha de costura, da de meada, tá? Isso é com o tempo de você acabar combinando as cores, muitas vezes sem seguir a tabelinha que está no gráfico, ou até mesmo se você não tem a cor que está no gráfico, uma cor que se assemelha, a gente acaba trocando. Chegando aqui no fim, ó, na hora de subir, a gente deixou um pontinho em aberto, a gente vai fazer, só que vai fechar pela parte de cima, né? E vamos dar acabamento aqui na nossa primeira parte aqui, do verde. E aí, lembrando aqui, ó, que eu vou dar um acabamento um pouquinho diferente, vocês vão ver. E eu vou estar passando aqui, ó, também por dentro, mas agora eu não vou estar indo para o lado, eu vou estar indo para cima. Diferente do outro, que a gente foi tudo de lado, porque os pontos estavam todos de lado. Aqui a gente vai para cima. Aqui, ó, eu vou passar em todos. Vai ficar aparecendo? Não, tá? Aqui agora, ó, eu vou começar nessa parte aqui, porque depois eu vou subir para cima e vou esconder o ponto para mim não ter que ficar trocando, dando início novamente. Eu vou mostrar para vocês, ó, eu vou fazer primeiro a parte aqui para baixo, depois eu vou voltar fechando e vou subir lá para cima e vou esconder o meu ponto debaixo dos pontinhos pretos, tá? Vamos lá então, ó. Eu vou bordar aqui e na hora que eu subir, eu mostro para vocês como eu vou fazer. Aqui, ó, dei o último pontinho, ó. Eu vou lá para trás e vou passar a minha linha por debaixo aqui, ó, da minha linha preta. E vou subir aqui, ó, para fazer o ponto lá de cima e a minha linha vai ficar escondida. Como é só um pontinho que eu tenho que pular, eu faço assim, tá? Agora, se fosse muitos pontos, eu não faria, porque já aí o avesso não ficaria bonito, né? Assim nem fica aparente.
Mas se você também quiser dar acabamento naquela parte de baixo e iniciar novamente aqui em cima, você pode fazer, tá? Isso é uma coisa que eu faço e que me economiza tempo, né? E me economiza de ter que ficar dando acabamento e começando de novo. Então eu gosto de fazer assim, mas isso vai de você, se você quiser ou não, tá bom? Agora a gente vai dar início do outro lado e a gente vai perceber que deste lado a gente vai, na hora aqui, ó, que eu subir, os pontos todos dessa parte vão ficar do lado contrário. Então, a hora que a gente voltar, a gente vai ter que voltar fechando todos eles por baixo, tá? Pela parte passando com a agulha e a linha por baixo. Então, eu achei legal também fazer, ó, aqui eu já vou passar, porque eu vou ter que subir lá pra cima essa parte diferente para vocês verem também quando acontecer isso aí que vocês estiverem fazendo no seu bordado, vocês saibam como fazer, certo?
Agora aqui eu vou dar um acabamento diferente, ó. Eu vou dar um nozinho da discórdia e vou esconder a linha nas tramas aqui pela parte de trás, ó. Este é outro tipo de acabamento que você pode estar dando aí também, tá? No seu trabalho, se você achar que fica mais bonito e fica mais fácil. Este lado eu vou fazer igual o outro, vou começar por aqui para que eu possa esconder também o meu ponto aqui por baixo, tá? Para depois eu não ter que dar acabamento só nesses pontinhos e dar início novamente na outra parte, tá? Mas se você quiser chegar aqui no final, dar acabamento e começar novamente, não tem problema, você pode fazer isto também. Aqui no meio, ó, tem apenas um pontinho verde, que a gente fala que é o ponto isolado, né? Quando só tem um, mesmo que ele esteja no meio de outros pontos, ele acaba ficando isolado. Se você não assistiu, não acompanha aqui o canal, eu tenho um vídeo só de como fazer pontinhos isolados, tá? Mesmo sem eles estarem no meio dos outros. Eu vou deixar aqui na descrição depois do vídeo, no primeiro comentário fixado, se vocês quiserem assistir. Mas é sem segredo, ó. Eu vou passar a agulha aqui, ó, por dentro dele 2 vezes, vou virar lá para trás e dar um nozinho e esconder por debaixo da trama. No outro vídeo também eu explico se a trama não tiver a parte que ergue, como eu faço para esconder a linha, tá? Então, se você quiser conferir, eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Agora aqui para fazer a parte da coroinha e da boquinha, eu vou estar usando a linha 63. Aqui na parte da boquinha não tem muito segredo, tá? Agora na parte da coroinha a gente vai ver que a gente vai passar a linha mais vezes por debaixo para que os nossos pontos fiquem todos para o mesmo lado. Vou dar o acabamento igual eu dei naquela
na parte do vaso, né, que a fileirinha era reta, do mesmo jeitinho. Vamos fazer a coroinha agora, e como eu disse, nessa parte a gente vai ter que passar mais vezes a linha por baixo, porque vão ter mais pontos que vão ficar ao lado contrário, mas não tem muito segredo, tá? É da mesma maneira que a gente faz quando os nossos pontos ficam do lado contrário. Aqui, ó, esse já ficou, a gente passa com a agulha por baixo, tá? É o único segredo do direito e do avesso perfeito é que a gente sempre, né, preste atenção na posição que estão os nossos pontos. Chegamos ao fim, então, aqui, vamos dar o acabamento, né? E acabamos todo o contorno, então, aqui, dessa fofura. Se você não quiser preencher, nem precisa, mas eu vou deixar as cores aqui que eu usei para fazer o preenchimento. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.